Então, estamos iniciando a aula de cratologia del dia 31 de agosto de 2015. Esta aula eu acho que é extremamente importante para ir fechando os conceitos que nós estamos falando sobre os néters, a influência psíquica deles e os intermediários dessa influência psíquica, que são as próprias glândulas. Todos esses conceitos que nós vemos trazendo aula tras aula e que eu vou repetindo de formas diferentes, é para justamente que nossa mente consiga perceber e captar a relação que existe entre o homem e o universo, entre o homem e uma mente coletiva universal. Claro que isso também nos permite desenvolvernos como pessoas, como seres espirituales, e a la vez poder ajudar infinitamente mais as pessoas que precisam de nós. Tem um autor que, numa época, quando eu tinha 22, 23 anos, já uns 40 anos atrás, eu lia. Tinha muita literatura sobre Max Heindel. Max Heindel, ele é um esotérico que escreve sobre temas esotéricos, os planetas, astrologia, mas a forma dele escrever é muito difícil de compreender, digamos assim. Então, durante muito tempo eu li os textos dele, mas eu tinha uma dificuldade em entendê-los mais profundamente. E naquela época eu achava que ele divagava muito em algumas coisas. Ainda acho que algumas coisas dele são muito profundas e são importantes, e às vezes eu acho que ele voa um pouco alto demais sobre alguns temas. Mas estou citando Max Heindel porque ele toca o tema que eu estou desenvolvendo com vocês, que eu estudei durante anos, vindo da tradição egípcia, vindo da tradição hebraica, estudando alquimia, lendo o mesmo tema dentro da astrologia. Então, dentro de la cratologia e o estudo dos 7 poderes, Max Heindel faz algumas citações que vão na linha daquilo que nós viemos desenvolvendo. E estou citando esse autor porque eu acho que é importante, assim como li citar Paracelso, que eu acho que é importante também que as pessoas leiam, porque ele estabelece também uma relação do medicamento e o ciclo astrológico de cada substância. Es decir, en alguna medida, Paracelso nos está diciendo que todo está asociado al universo. Cualquier sustancia mineral, digamos así, está asociada, por ejemplo, a los planetas y a un momento cierto de ser ingerido en el organismo, cosa que a própria medicina egípcia nos diz, não é em qualquer hora que você toma um remédio e vai funcionar perfeitamente. Cada coisa tem um horário de assimilação, porque o organismo atua de uma forma matemática perfeita. Então, nós vamos a ver um pouco o desenvolvimento do tema das glândulas visto desde o ponto de vista de Max, que, insisto, tem algumas coisas diferentes, então não é para vocês ficarem fascinados com os textos de Max, é para ler. Assim, quando estudam os mesmos conceitos de astrologia e glândulas dentro da alquimia, é diferente de lo que dice Max Heindel. Também é diferente de lo que eu digo. Mas todo é a mesma essência. É dizer, os egípcios diziam uma coisa, dentro da astrologia temos coisas parecidas, Max Heindel também, dentro da alquimia, Paracelso e muitos dos médicos de sua época que falavam também da relação entre o universo e o corpo, citam coisas diferentes, mas todos têm a mesma ideia, ainda que haja uma diferença entre um ponto e outro, todos partem da mesma ideia comum. E é algo que só há poucos anos a ciência, entre aspas, e a medicina consegue interligar, apesar de que não é uma coisa que a ciência estude em sua profundidade ou analise, apesar de que está claramente a relação que há centenas de anos se vem estabelecendo dentro de diversos estudos místicos. Então,
Max Hendel nos dice que las glándulas de secreción interna son de interés particular, claramente de estudiantes de ocultismo, de mística, de ciencias esotéricas en general. Y él llama inicialmente a 7 rosas na cruz do corpo. Ele estuda as glândulas, as 7 rosas na cruz do corpo. Lo mismo que en el Qianpo se fala das 7 pérolas. Nós falamos dos 7 poderes, as 7 portas do templo. Os 7 portais que conduzem ao único templo, que seria a consciência universal, etc. Bom, Max Hendel nos fala de que as glândulas y o sangue, es decir, fíjense que él establece una relación de glándulas y sangue como algo que no pertenecen solo al cuerpo físico, son expresiones del cuerpo vital cristalizadas que se manifiestan a través de una biología y ellas desempeñan un trabajo que es justamente mantener el equilibrio do corpo num plano físico e num plano psíquico, que é exatamente o que nós decimos. Se nós temos os 7 poderes em equilíbrio, então nós temos uma sanidade psíquica e física. Temos que entender que, assim como existe nosso sistema solar, um Sol e planetas que estão em um constante movimento, em uma harmonia en esos movimentos, dentro de toda la mística oriental, la mística egipcia, y estamos hablando del conocimiento en medicina egipcia de millares de años, también se da a entender que el estudio de las glándulas, su cuidado, su alimentación y su desenvolvimiento es la parte más importante para el desenvolvimiento del discípulo. Lo vamos a ver en la India, el desenvolvimiento del chakra, los mestres que trabajan con ejercicios, meditaciones y alimentos adecuados a cada discípulo para desenvolver sus poderes, y nos estamos hablando exactamente lo mismo. Ainda estudiando o Zenet, tenemos los deuses y el individuo en un trabajo constante por llegar a una armonía, a una perfección. Llamemos una armonía de equilibrio, una perfección de equilibrio dentro de la procura de nuestro propio destino y nuestro proceso evolutivo, ya que todos nos tenemos esa sensación que nos tenemos que reencontrar, reunir con a creación, a mente colectiva, o creador, o pai, el nombre que le quieran dar. Todos nós temos um desejo profundo de comunhão com o Criador, com o todo, com a Tom, com o Senhor. Então, expandir-nos, crescer, desenvolver-nos, mas Hendel nos fala de que existen 2 métodos fundamentais, que seria o próprio esforço do discípulo, tá? E o auxílio. Podemos crecer a través del esfuerzo que nos hacemos, que es lo que nos estamos dando en el concepto de cada discípulo desenvolver sus poderes, en un plano racional, ejercicios, alimentos, prácticas de meditación. Es decir, el gran esfuerzo del discípulo es tomar conciencia que su ser está dentro de regido por una serie de fuerzas que tienen que estar en armonía para que él pueda realmente cumplir su misión consigo mismo y con el destino de la propia humanidad. Si él no está en equilibrio, entonces no consigue se realizar y realizar, realizarse y realizar. Y por eso que los maestros trabajan en el discípulo siempre todo el proceso inicial. Tira la comida que tú comes normalmente, empieza a comer lo que es correcto, faz os ejercicios certos, aprende a captar energía do ar, do sol, dos elementos. Es decir, voltar al principio de la naturaleza, los 4 elementos, pero siempre con la idea del desenvolvimiento. No es solo se integrar a la naturaleza y ficar en ese plano. Es decir, tenemos un proceso evolutivo. Claro que Max Hendel nos fala también, y él hace esa distinción, el esfuerzo del discípulo en su propio crecimiento y el auxilio de aquellos grandes seres que están
além do homem num caminho evolutivo. É decir, ele nos dá a entender que los néters, las fuerzas planetarias, las fuerzas dos deuses, estão também em um processo evolutivo igual a que o homem está passando dentro desta vida na Terra. Então, vou sair um pouco dele e vamos tocar uma coisa que me lembrei agora. Faz uns 18 anos atrás, eu atendi um empresário que era uruguaio, atendia aqui em Brasil, mas ele tinha entrado a trabalhar em uma empresa de comidas, que faziam comidas para hotéis, para aviões, hospitais. Então ele aprendeu como funcionava a máquina e um dia ele decidiu montar sua própria empresa e em 2, 3 anos ele conseguiu ser uma das maiores empresas do Brasil, de América do Sul, e estava entrando nos Estados Unidos em um processo de expansão constante. Eu me lembro que ele me disse que tudo isso começou em um momento, ele associou isso com um sonho que ele teve. E isso é bem interessante. Ele se veia no sonho sentado em uma mesa redonda, ele era o rei Arthur, tá? E tinha seus cavaleiros na mesa, e em um momento ele teve uma conversa sobre a conquista, o império, a justiça, a verdade. É decir, cada cavaleiro falava de coisas importantes para ele, e em um momento todos se levantam suas espadas e obedecem servir ao Senhor, que era ele. Vamos te servir, vamos lutar por ti e por tuas ideias. Ele teve a clara sensação de que esse foi o momento que começou sua grande virada. E a partir disso, ele largou a empresa que ele trabalhava, montou uma pequena empresinha com o que ele sabia e imediatamente começou a competir, conquistar os clientes que ele já conhecia, fazer produtos melhores. Bom, foi um estardalhaço, assim, uma explosão de capacidade, de inteligência, de percepção. Ele sentia exatamente o que ele viu no sonho, que todos os cavaleiros na mesa redonda estavam lutando junto com ele, seguindo ele e obedecendo ele, suas ideias e seus ideais. Passaram-se anos e atendi um político que foi eleito várias vezes, e ele me conta um sonho muito especial antes de uma eleição para ser eleito deputado federal. E ele me diz: estou sentado em uma mesa prolongada, tenho ministros, e eu começo a dar ordens, e todos eles fazem uma reverência a lo que eu estou falando, e aí eu senti que eu podia chegar muito longe em tudo o que eu queria fazer, em minhas ideias, em meus projetos, em minha capacidade. Então, sim, foi eleito. Tá? Depois teve outras eleições, mas o que importa é a relação entre o inconsciente e o consciente. Como a pessoa percebe que algo dentro dele se une para um trabalho em comum, no sentido de levar ele adiante. E esse é exatamente o tema que nós estamos tocando. As glândulas, os hormônios, as forças do universo que se refletem em nosso microsistema. Temos um macrosistema onde temos o Sol e planetas. Temos que entender que o fato de ter existido 7 dias em um processo criativo está associado aos Elohim, que em hebreu quer dizer os deuses. 7 dias, 7 deuses, 7 dias, planetas e o Sol, 6 planetas e o Sol. Então,
Lo mismo vemos en el proceso del individuo, es decir, existen fuerzas, como nos dice el propio Max Heindel, que se manifiestan en un plano físico para darnos condiciones de nos desenvolver, de desenvolvernos organismos, de ter vida y de ser lo que nos somos. Entonces, na outra clase anterior, a penúltima aula, me perguntou, bom, temos que identificar bem como são esses néteres, essas forças. Nada mais fácil que vocês estudar esse processo dentro de vocês. Aí, se estudam as glândulas no sistema endócrino, ainda que vão a ter dificuldade de encaixar a relação planetária com algumas glândulas, vão a ver que o que a astrologia diz sobre as glândulas, a mitologia griega diz, a mitologia egípcia e romana nos diz exatamente isso. Temos uma influência de deuses que podem estar dentro de nós, em uma harmonia na qual todos trabalham em conjunto, como o rei Arthur e seus cavalheiros, como aquele que se siente presidente, rei de su propio universo interno. Eso se manifiesta como si seus ministros, seus guardas, los planetas, los deuses lo estuviesen ayudando. Es decir, todo seu sistema glandular funcionando con un único objetivo, que a energia desse ser lo leve adiante. É a máquina interna, são nossos guerreiros, soldados, forças. Lembro também, não me lembro bem a técnica, era um mestre de artes marciais. Ele praticava Qigong, que não sei bem o que é o Qigong, mas ele me falava de técnicas de luta diferentes. Chinesas, ele tinha ido à China, esta pessoa, tinha ficado uns 7, 8 anos em China, não era na China, era na Coreia, e ele tinha estudado na Coreia, segundo ele, em um templo, as artes do Qigong, que eram artes de luta, talvez algo parecido ao Kung Fu, se não me equivoco, e tinha várias técnicas de luta, só que num momento ele se viu a si mesmo em um processo de meditação, rodeado da natureza e de animais, e todos esses animais se fusionavam no corpo dele. E foi aí, depois que teve essa meditação, que ele foi chamado de mestre e desenvolveu sua arte e ensinava em alguns lugares. Não ficava muito tempo, viajava muito. Mas é a mesma ideia, é decir, os 7 poderes, os néteres egípcios, as forças que apoiam o indivíduo. Fíjense que esse processo é o processo, a búsqueda de todo místico. Então, vamos a ir trabalhando na forma mais possível de perceber isso, que não fique uma coisa esotérica demais, abstrata, quando, sim, porque isto, aquilo, outro, quando afinal não se diz nada. O que eu quero que vocês entendam é que se vocês pesquisam, estudam, podem ir aprofundando esse tema. Eu fui dando algumas dicas. Eu me passei a vida toda estudando isso. Mas vocês têm que estudar isso, não é escutar só de mim, senão vai entrar por aqui, amanhã sai por lá, e não vão entender. E as coisas se entendem quando vocês as fazem com suas mãos, quando vocês amam o que fazem. Constroem sua casa, tijolo por tijolo, fazem os móveis, fazem as peças de arte que vocês têm com suas próprias mãos. Tudo tem que ser vivenciado e amado em profundidade para que esse saber não fique só como um conhecimento. E uma informação tem que ser algo mais profundo que habite em vocês. Então, digamos que as glândulas, é interessante porque todas elas têm um trabalho definido e todas elas modificam o organismo de formas fantásticas, tá? Sem ser um órgão claro, porque a glândula em si, vocês têm que ver que ela não tem conexões. A sangue flui através dela e a linfa e ela libera as suas substâncias
y esas sustancias van a enormes distancias dentro del organismo y afectan un órgano, afectan otro, y todo está regulado en una perfección matemática. Un hormonio, que es la sustancia que libera la glándula, ¿tá? Si vocês van a ver el significado, representa estímulo o por en movimiento. Entonces, cuando falamos de hormonios, estamos hablando de estímulos. Las glándulas liberan estímulos para órganos existir, crecer, se desenvolver. Entonces, dentro de nós, temos grandes mestres que permiten que nuestro universo exista. Por ejemplo, sin suplemento de fósforo fornecido por la glándula tiroide, ni un cerebro funcionaría. Eso es bien interesante. La glándula tiroide regula ese proceso. La pulsación del corazón cesaría si no tuviésemos la secreción necesaria de las glándulas suprarrenales. Entonces, vamos a hablar un poquito de las suprarrenales. Suprarrenales están por cima dos rins. Aquí tenemos los rins. Vocês devem estar vendo, e aqui temos as glândulas suprarrenais. Claro que existe toda una serie de estudios sobre la glándula, ¿no? Entonces existe una sección llamada córtex que genera fósforo, ¿tá? Y sin esa capacidad de fabricar, de gerar fósforo y liberarlo en la sangre, bueno, el cerebro de una crianza no se desenvolvería y nacería un monstruo, un monstruinho. ¿Tá? Entonces, no solo libera eso, sino que libera sustancias que permiten que los órganos sexuales se desenvolvan, que el cuerpo tenga más vigor físico, constitución nervosa y muscular. Actúa sobre infinidad de elementos que nos ni tenemos conciencia de que si no fuese por esas pequeñas glándulas, nuestro organismo no existiría. Libera adrenalina en momentos específicos, es decir, tenemos que entender que en los momentos de estrés la persona libera una cantidad de hormonios y eso es uno de los grandes problemas porque después tenemos una cierta fatiga. Entonces es importante saber lidar con el miedo, con el estrés, para que nuestro organismo no entre después en desequilibrios. Más con liberación de adrenalina frente a ciertas circunstancias. El fígado envía más azúcar a la sangre, más glóbulos vermelhos entran a circulación, por lo tanto, nuestra respiración también muda y fica más rápida y más veloz, y gran parte de la sangre que está retida en los órganos va para los músculos para tener reacciones rápidas, las reacciones rápidas que un lutador precisa, un guerrero, você, en este mundo, día a día, que tiene que matar un león para sobrevivir. No estoy hablando de un león físico, ¿no? Estoy hablando de un león que hacer un esfuerzo enorme para ustedes enfrentar los problemas que ustedes tienen, dominarlos, controlarlos, decir, bueno, llegué al fin, vencí esa fuerza que estaba en oposición en contra de mis lutas y mis esfuerzos. Entonces, digamos que la glándula suprarrenal, la tiroides, la paratiroides, los testículos y los ovarios, el páncreas, es decir, cada glándula cumple una función básica en el organismo y entre ellas también existe una interrelación entre la hipófisis, la tiroides y paratiroides, la suprarrenal y los ovarios, y vamos a ver una relación de línea recta entre los llamados centros de energía y los chakras, como existe una relación de línea recta entre los hormonios y la regulación de las propias glándulas. Entonces, la hipófisis ayuda en la regulación de todas las otras glándulas, por eso es que se dice que la hipófisis es el sol. A pesar de que más Hendel fala de otra cosa, pero él fala de la misma esencia. Las glándulas más importantes, la relación con los planetas y la importancia la condición psíquica asociada a ese proceso. Entonces, no vamos a olvidar, y existe farta literatura sobre la condición
digamos así, el condicionamiento que a liberación de hormônios y la glándula gera en nuestro cuerpo. Es decir, si somos hiperactivos, si somos pasivos, depresión puede surgir simplemente por un mal funcionamiento glandular, hiperactividad también por un desequilibrio glandular. Es decir, muchas de las cosas que nos pensamos, escolhemos y hacemos achando que es una escolha nossa, es una escolha de una glándula. Es decir, eh, si nuestros hormonios, llamemos masculinos, disminuyen, nuestra capacidad de percepción muda y a escolha de cores, por ejemplo, de gustos, de sabores y de músicas también. Acho que estamos con un problema de som, mas aqui eu estou bem com o som. Então, eu estou gravando, depois eu passo o link para que todos tenham novamente. Não, parece que voltou. Então, digamos que eu, de repente, empiezo a ter um gosto pela cor rosa, es decir, rosinha. E compro camisas rosinha, roupa rosinha. Bom, o que nós vemos? Uma mudança no hormônio masculino. Es decir, lo que yo acho que es un gosto que é meu y que ninguém interfiere está asociado a un nivel de hormônio. Gostos de comidas, infinidad de cosas que vocês fazem día a día, tempo de sono, ejercicios, gostos de literatura, arte, música, está íntimamente asociado a glándulas y hormônios. Como bate o corazón de vocês, el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, todo está integrado, as comidas, todo está asociado às necessidades que as glândulas têm. Então não é só eu consciente. Quando mais conheço as glândulas, mais conheço como funciona meu micro-universo. Então vamos ver um pouco mais a personalidade do tipo suprarrenal. Tá? Cuando vemos una personalidad de un tipo, estamos hablando que vamos, en la astrología diríamos, bueno, el tipo suprarrenal tal vez tenga que ver con el dios Marte, porque las suprarrenales tienen que ver con qué? Con luta, liberación de fuerza, energía, capacidad de enfrentar enemigos. Cuando surge una luta, las suprarrenales liberan adrenalina y ahí vemos que o hombre se transforma en un guerrero. Lo que no era, de repente comienza a ser un guerrero. Los músculos empiezan a tener más sangre. A percepción dos olhos, auditiva, a mente fica muito mais activa en ese momento. Los cabellos se erizan. Todo el corpo muda y se transforma. En el tiempo, me lembro que tem um mestre em Brasília que nos fala justamente de que existe dentro de cada um guerreiro, um velho sábio, é decir, todos personagens que en el campo se fala das 7 pérolas, que é exatamente a ideia de establecer uma relação com cada um de nossos netters, um diálogo com eles, porque em cada momento, em cada instante de nossa existência, vamos precisar do guerreiro, do médico, do alquimista, do político, do economista, del productor, es decir, todas las fuerzas que habitan la sociedad habitan en nós, y nós, cuando estamos limitados a una de esas fuerzas, entonces no desenvolvemos el potencial do rei, do presidente, de aquele que tem que governar su propio universo. Entonces, Heindel decía que él podía distinguir cualquier tipo glandular, observando o cabelo, temperamento, pesos, inclinações sociais, tendências para determinadas enfermedades, influências na mente e no corpo. Não tenho dúvida disso. Eu acho que é um estudo interessante observar os rostros e eu fiz um pequeno resumo para que vocês vejam que temos coisas muito reais nesse conceito. E para que repensem bem e entendam claramente o que são os netters na cultura egípcia. Então, um rosto suprarrenal, um rosto guerreiro,
Es una cabeza cuadrada, tá? Em virtude, a linha da fronte é pequena, aqui, não assim, não é assim. Os cabelos têm um borde que fazem que a fronte tenha uma distância menor de lo que vai das sobrancelhas até a ponta da nariz. A fronte é menor. A fronte aqui não se mostra. Tá? Então, pero o rosto é bem também cabeça quadrada. O cabelo é profuso, espesso, duro e grosseiro. Tá? Isso é interessante. Claro que as personalidades superanas têm vigor, energia, persistência, é um lutador e quase sempre atinge objetivos, a estrutura de poder. Mas estamos falando de que é uma, digamos, é uma personalidade determinante suprarrenal. No caso das mulheres, é algo muito recente, porque, digamos que 5 décadas atrás, 4 décadas atrás, tem Indira Gandhi também, assim, grandes personagens femininos na história da política, do desenvolvimento social, etc., pero elas não tinham acesso ao poder de uma forma direta. Agora, dentro de um conceito de igualdade, a mulher foi adquirindo poder, pero dessas mulheres que adquiriram poder, vamos a ver que a maioria delas tem uma personalidade do tipo suprarrenal. E elas vão em direção àquilo que elas desejam, sem dúvida alguma. Falando sobre isso, na cultura egípcia, se eu fosse falar sobre personalidade suprarrenal, teria que citar então Seti, que foi o pai de Ramses. Seti é como se nós falássemos de Marte, del dios Marte. Era o guerreiro, o que defendia o Egito. Era defensor e conquistador. E ele mesmo, o rei, se coloca o nome de Seti. Seti foi um grande conquistador e preparou o pai de Ramses o império para entregar a seu filho Ramsés. Ramsés quer dizer nascido de Ra. Seti se identifica com o deus Set. Então, naquela época já existia que a Kenaton, aquele que sirve a Aton, ao Senhor. Todos os faraós se estableciam uma relação com os deuses como uma figura primária. Lo que yo estoy tentando decir es que cuando un néter predomina, él puede anular otros néteres en sus manifestaciones. Mas lo que yo vi en mi propio consultorio, escutando y trabajando con los cenit y llevando el individuo al proceso de establecer equilibrio con sus fuerzas, es la manifestación inconsciente de un acuerdo de paz y de armonía dentro del universo de las personas en crisis, cuando todos los netas se unen y deciden servir a su propio universo. No estoy hablando de servir a Jorge. Todas las glándulas se sientan y dicen, Jorge, tú eres rey. No, sino en realidad todas las glándulas y los netas se sientan y deciden servir a sí mismos dentro de un universo que les reconocen como tal. Es como decir a todos vosotros, estoy dentro de este planeta y sirviendo a vosotros, estoy sirviendo a mí mismo. ¿De qué sirve solo servir a mí mismo si no tengo con quién compartilhar? Yo acho que el propio Dios, cuando crea a propia creación, Él está procurando dejar de ser Él. Cuando el hombre deja de ser lo que él acredita ser el centro de su personalidad y de su identidad, entonces da lugar a los néteres. Y lo que yo vengo hablando siempre es meditar en los néteres, que podemos ver que existe una relación entre fuerzas astrales que están en una frecuencia vibratoria diferente de la nuestra, y que esas fuerzas astrales se manifiestan en grandes planetas, de una forma física, se manifiestan en micro glándulas, en una forma biológica dentro de un, digamos, universo de billones de células que tienen que estar todas alimentadas, viviendo en armonía, dentro de nuestro cuerpo, que es un microuniverso. Claro que en ese microuniverso hay un Jorge que acha que es o cara, ¿no? Es decir, yo soy dono del meu corpo.
Quer dizer, eu sou que faço as coisas. E não tem consciência que quem faz realmente organiza minhas ideias, meus gostos, meu prazer, hasta minha forma de pensar está regulada por substâncias microscópicas que influenciam todos meus desejos. Então, se eu me sento na mesa e reconheço isso, e o corpo me reconhece e nos unimos, quando eu deixo de ser, eu começo a ser. Quando eu acho que sou algo, não estou dando lugar às forças que existem no universo, que habitam em mim e a qual eu devo minha existência e o prazer de observar todo, a mim mesmo e o que me rodeia. Então, digamos que quem quer conhecer os néteres tem que ir do micro ao macro e do macro ao micro. A astrologia nos mostra a enorme influência dos planetas sobre os indivíduos. É evidente que faltam coisas na astrologia. Não é mais a antiga astrologia na qual se estudava a influência das estrelas. Muitas coisas se perderam no caminho no estudo dessa ciência antiga. Mas establece a ideia de que os planetas traçam certas linhas, padrões energéticos em cada indivíduo, do qual não tenho dúvidas. Sobre as predições, o que vai acontecer, e isso, tudo isso é relativo, é dizer, as pessoas querem saber tudo o que vai acontecer no futuro. Porque eu digo que a experiência de ver um estudo profundo astrológico é válida. Não é uma ciência exata, não, mas muitas não são ciências exatas, as que dizem ser. Então, lo que podemos decir claramente es que ya milhares de años se entendía que existía una relación entre planetas y cuerpo humano, glándulas y partes del cuerpo, como establece la propia alquimia, Paracelso y la propia astrología. Lo que no estamos tentando es revivir eso y mostrar que la propia ciencia puede reconocer eso, es decir, existe una influencia de un planeta a través de la astrología. Y, bueno, ¿cómo no va a existir una influencia si en alguna medida la glándula está cumpliendo la función del planeta? Es decir, si ustedes ven el planeta Marte y ven las suprarrenais, es decir, puxa, Marte y las suprarrenais en un plano mítico y en un plano biológico están totalmente interligados. Y si realmente las suprarrenais liberan sus hormônios, podem condicionar minha psique, meu comportamento, minha personalidade? Sim. Então, é possível que exista uma relação energética entre os 7 planetas, os 7 cores, os sons fundamentais, as cores dos planetas, o som, que é a linguagem do universo, ritmo, harmonia, cor e formas. E nessa linguagem que a Cábala nos ensina e que os antigos egípcios não falavam, eles nos diziam, bom, como falar com os planetas, como se comunicar com os netos, como falar com as glândulas e entender sua linguagem e ver o que elas precisam. Se eu dou a elas a ofrenda de lo que elas precisam, que é o que elas se alimentam, elas dão a nós sua energia, sua abençoa, o que nos permite crescer, desenvolvernos e atingir nossos objetivos. Então, outra coisa que queria dizer, estou mandando a vocês apostilas com a simbologia do Zenit, só que mais ampliado, porque já tinha umas apostilas feitas de um curso de tarot que eu di em Brasília. Então, nessas apostilas estão os mesmos desenhos do Zenit, só que mais, e a técnica de estudo do tarot egípcio, que é um tarot mental, é decir, como desenvolver um tarot na mente de vocês, e depois, quando estão frente às pessoas, percibir esse tarot através da mente, es decir, surgen os símbolos. Que é o que vocês vão fazer exatamente com o estudo do Zenit? E como é que se vê isso? Porque vocês estão frente às pessoas e dizem, coloca as peças nesses símbolos no lugar que vocês acham que está. Vocês fecham os olhos e já sabem onde a pessoa vai colocar o rei, onde vai colocar a rainha, onde vai colocar seu trabalho, sua família, porque vocês lo estão vendo dentro de vocês. E nessa comunhão
de mente com mente, alma com alma, coração com coração, néter com néter. Quando conseguimos entender essa linguagem, então nos unimos. Deixamos de ser uma parte e começamos a nos unir àquele que nos criou. Então, por hoje, a aula tenho que terminar nos 40 minutos. ¿Gostou, Mary?